Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos e por conta disso nós não conseguimos transmitir a nossa EBD às 9h30 da manhã, como normalmente fazemos. Porém, conseguimos uma forma em que podemos ter a nossa escola bíblica dominical. Então, estou ao vivo, diretamente do prédio da Primeira Igreja Batista, aqui no escritório pastoral. E nós queremos começar e continuar a série que nós iniciamos 2 domingos atrás. O que acontece quando as igrejas oram? E nós temos conversado sobre oração e a importância da oração. E nesta manhã nós queremos estudar um pouco mais sobre a natureza da oração. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem, estejam me vendo bem. E nós vamos estudar sobre a natureza da oração nesta manhã. E essa série sobre o que acontece quando as igrejas oram vai nos ajudar para que nós possamos orar mais. Ela vai nos ajudar para que nós possamos entender que a oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Quando nós pensamos nisso, talvez você pense que as dificuldades, talvez até as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, ou nos aproximam de Deus, ou nos distanciam de Deus. Nós estamos em meio a uma pandemia. O que a pandemia tem trazido para nós? O que a pandemia tem feito com você? Você tem se aproximado mais de Deus ou você tem se distanciado mais de Deus? É por isso então que essa série e a aula de hoje, ao estudarmos sobre a natureza de Deus, nós vamos entender que a oração é o meio para nos aproximarmos mais de Deus. E ao pensarmos nisso, me vem à mente uma frase de um teólogo. Ele diz o seguinte: estudar um quadro não faz de um homem um pintor. Ouvir uma música não faz de um homem ou de uma pessoa um musicista, um músico. E ler orações e estudar sobre orações não o torna uma autoridade no seu exercício. E meus irmãos, essa frase nos ajuda a entender que, principalmente em uma aula, em uma série sobre oração, o foco não pode ser apenas na informação, no conteúdo, mas sim na transformação e transformação de vida. Portanto, não se pode entender a oração como uma matéria simplesmente teórica. Falar de oração é, antes de tudo, uma observância e uma vivência diária. É por isso que nós temos que fazer, nesse primeiro momento, alguns questionamentos. Onde nós aprendemos sobre oração? Em que ambiente nós aprendemos a orar? Quando nós aprendemos a orar, para que ou por que nós devemos orar? E pensando então sobre tudo isso, nós queremos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento, para que possamos entender o que significa, qual a natureza da oração e a importância da oração para o nosso relacionamento íntimo, profundo e diário com o nosso Deus. Então quero convidar você aí da sua casa, aí do seu celular, a juntos buscarmos a Deus em oração. Senhor, muito obrigado porque nós podemos estudar a Tua Palavra e juntos, como Igreja de Jesus Cristo, como corpo, como uma só família, podemos estudar mais sobre oração. Senhor, fale ao nosso coração, que possamos aprender e viver. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas queremos ser praticantes da Tua Palavra. Portanto, que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, possa nos ajudar para que possamos compreender corretamente a Tua Palavra e viver corretamente a Tua Palavra, de uma maneira que o Senhor seja glorificado em tudo, mas que nós, Tua Igreja, Teu povo, cresçamos e sejamos edificados. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós queremos nesse primeiro momento, ao falar sobre a natureza da oração, lembrarmos alguns hábitos de oração dos judeus no primeiro século. E ao pensarmos nisso, o judeu do primeiro século dificilmente podia imaginar um culto sem orações. E o roteiro do culto era centrado nas orações e na meditação das Escrituras. Havia então a leitura normalmente de 3 textos que fazia a abertura
desse momento em que eles tinham e os lembrava então da unicidade do povo. Depois eram feitas orações e a leitura da Torá, da lei. E além da oração no culto, havia também as orações cotidianas, de manhã, antes de qualquer atividade, à tarde. Os homens adultos, eles deveriam sempre orar. Voltados então para o Templo de Jerusalém, eles recitavam uma prece de bênção e depois o Shema. Todo judeu ele deveria também orar as 18 bênçãos. Isso de manhã, isso à tarde, isso à noite. Cada bênção começava da mesma forma, com a expressão bendito és tu, Rei do Universo. Contudo, a oração ela acabou se tornando um costume meramente formal, desligado de qualquer sentido. Isso nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 46 e 47. Imagine, portanto, a reação desses religiosos que assim agiam ao verem Jesus orando. Pois Jesus ele orava com naturalidade, Jesus ele orava com informalidade, ele chamava Deus de Pai. E ao verem Jesus Cristo orar com frequência, na duração, na intensidade em que ele orava, ele certamente surpreendia a todos também nesse aspecto, ao ponto de chegar um momento em que os seus discípulos tinham de perguntar como ele conseguia orar dessa forma. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 11, versículo 1, a oração dominical, ela foi meio que um curso intensivo sobre oração. E os discípulos, então, eles pedem a Jesus Cristo, Senhor, ensina-nos a orar. E talvez como nós, eles com certeza achavam que as orações deles eram inadequadas. Como nós, talvez, eles olhavam para Jesus, eles queriam saber como também eles conseguiam ou conseguiriam ter uma vida de oração tal como Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus então atendeu ao pedido deles, ele diz, portanto, vós orareis assim. E o termo assim, ele explica a existência de um modo, uma maneira, uma forma de orar. Mas será que Jesus estaria se referindo a uma técnica, a uma forma ou uma disposição de oração? Nós não vamos hoje trabalhar de maneira específica a oração do Pai Nosso. Nós teremos uma oportunidade para isso, para entendermos o que significa a oração do Pai Nosso. Nós vamos hoje nos ater à natureza da oração e nós falamos sobre o costume que existia na época de Jesus Cristo, como Jesus Cristo quebrou os paradigmas da época. E falando do primeiro século, nós queremos voltar um pouquinho mais no tempo e perceber qual foi a primeira vez que houve uma oração na Bíblia. Você consegue se recordar disso? Qual foi a primeira vez que ela aparece na Bíblia? Qual é a primeira vez que aparece a palavra oração na Bíblia? E quando nós então olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nós temos o primeiro registro de uma comunicação sendo feita. Uma comunicação sendo feita entre Deus, o Criador, e o homem, a sua criatura. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver o seguinte, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E aqui nós vemos a primeira comunicação sendo feita entre Deus, o Criador, e o homem, o ser humano, a criatura. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, versículo 8, o texto vai nos dizer, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus os chamou e perguntou, aonde você está? Isso está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Deus então cria o primeiro casal e ele vinha diariamente conversar com eles. Talvez com os dois juntos, talvez um de cada vez, talvez um dia de um jeito e o outro de outra forma. Imagino que fosse uma conversa sem as palavras religiosas que nós temos hoje, sem uma fala que talvez nós estamos habituados nos dias de hoje. Talvez era um bate-papo a respeito dos acontecimentos cotidianos, diários, um relacionamento entre Deus, o Criador, e o ser humano, a criatura. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, versículo 26 na sequência, o texto nos diz, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época,
as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Pela leitura desse versículo, nós podemos entender que, ou subentender, que teria havido um período de suspensão da invocação, de invocar-se ou comunicar-se com Deus. Talvez período de independência, de autossuficiência, de distanciamento do ser humano, criatura, com Deus o Criador, de não se relacionar mais com o Senhor. Assim, Enos ele é considerado aquele que inicia a prática da religião ou do culto, porque é a partir do seu nascimento que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Parece ter havido alguma conexão, então, entre o nome dado por Sete a seu filho e o fato das pessoas terem começado a invocar o nome do Senhor. Porque Enos significa homem ou povo, enfatizando que as pessoas, então, são mortais, enfatizando que elas são limitadas, enfatizando que elas são criação do Criador. Fica óbvio, então, que a morte era o destino comum a toda a humanidade. Aquela geração, ela toma consciência, então, das suas limitações, da sua fragilidade, e então ela começa a invocar o nome do Senhor. Deus não interveio. Deus deixou que o homem quisesse buscá-lo. Mas quem tomou a iniciativa? Enquanto nós olhamos, voltando ao texto que nós já lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 28, é Deus quem primeiro quis se relacionar conosco, conversar conosco, ter comunhão conosco, ter um relacionamento conosco. A oração, então, ela surge da vontade de Deus em se relacionar com o homem, com o ser humano. Portanto, o propósito da oração é ter acesso a Deus, é ter um relacionamento com Deus, é ter comunhão com o Pai, com o Criador, com o próprio Deus. Quando nós pensamos nessa palavra comunhão, que muitas vezes nós utilizamos, enfatizamos tanto aqui na nossa igreja, comunhão vem da palavra koinonia. E essa palavra ela dá o sentido de um íntimo companheirismo, de uma afinidade, de comungar. E quando nós pensamos nessa palavra comungar, ela significa se reunir, ou conversar, ou falar. Então, para duas pessoas terem comunhão, ou seja, comungarem, elas precisam se conhecer, gastar, investir tempo juntos. E quanto mais tempo juntos elas passam, mais unidos elas ficam. É por isso que Deus nos criou, Deus nos busca, Deus nos atrai e nos sensibiliza à necessidade da oração, ou melhor, a falar e se relacionar com Ele, o próprio Deus. Ele quer que nós estejamos perto dEle. Portanto, não somos nós que, em primeiro lugar, buscamos a Deus. É Ele quem nos busca, que está pronto para se relacionar conosco. Assim, qualquer relacionamento com Ele surge da vontade, do desejo, de uma decisão consciente da nossa parte. É necessário exercer essa vontade. Há um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. E da mesma forma, nós poderíamos aplicar a oração e dizer: quando um não quer, dois não se relacionam, não se conhecem, não se tornam íntimos, não comungam, não têm comunhão. Mas Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele já tomou essa decisão imutável há muito tempo, desde a eternidade. Ele está pronto, Ele está à porta. E quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver o texto dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. E essa versão que eu acabei de ler, ela mostra de uma maneira bem clara e vívida para nós que então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. Nós exercemos a nossa vontade, por exemplo, para irmos às atividades da igreja, a frequentar os cultos, a escola bíblica dominical, para fazermos alguns sacrifícios, ajudar nos ministérios, nas atividades, para investirmos em projetos e tantas outras coisas.
essas decisões todas, no primeiro momento em si, elas não desenvolvem qualquer relacionamento com Deus. É mais ou menos como nós escolhemos limpar a casa, pagar as nossas contas, cozinhar, lavar e passar a roupa, levar os filhos na escola, no shopping, nas festas, comprar coisas, etc., tantas outras coisas. Nós não podemos achar que essas atividades em si, elas contribuem para desenvolver um relacionamento. É preciso nós considerarmos, então, a motivação de todas essas ações, de todas essas atividades. Portanto, a oração, ela não pode ser uma mera atividade, ação religiosa. É o meio de nós comungarmos, é o meio de nós termos comunhão com o sagrado, com o divino, com o próprio Deus Criador, o Deus que nos fez e que quer se relacionar conosco. Nós estamos falando sobre a natureza da oração. E é muito importante nós falarmos sobre isso, para nós entendermos então a pergunta que temos feito nessa série sobre oração que temos estudado como igreja, nesse momento em que estamos vivendo. O que acontece quando as igrejas oram? Assim, a vontade não pode ser exercida para uma atividade, mas ela deve ser exercida para adquirir, para desenvolver um relacionamento com o próprio Deus. Portanto, voltando às instruções de Jesus sobre o modo, a maneira, a forma de orar registrada ali na oração em que ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, fica uma pergunta para nós: estaria Jesus se referindo a uma técnica? Estaria Jesus se referindo a uma forma, a uma fórmula mágica de nós conversarmos, termos livre acesso a Deus e então podemos ter um relacionamento com Ele? Quando nós pensamos nisso, as instruções, elas se concentram nas atitudes. É muito mais do que meras palavras. Tantas pessoas hoje, elas recitam a oração do Pai Nosso, achando que esse é o modo que Deus aprecia no relacionamento com Ele. Elas então vão utilizar a oração do Pai Nosso para rezar antes de jogos de futebol, em passagens de ano, em aniversários, em funerais, em grandes acontecimentos ou ajuntamentos, seja para que elas celebrem ou lamentem, mas não eram essas atitudes que Jesus tinha em mente. Vejamos por que nós estamos fazendo essa afirmação. O expressar-se em palavras só tem significado, muitas vezes, para nós, no seguinte sentido. A Bíblia é clara em afirmar que essa, de certa forma, é uma fraqueza que nós possuímos. Tentar expressar de fato o que está no nosso coração em palavras. Quando nós olhamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia vai nos dizer: e o Espírito, falando do Espírito Santo de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Assim, quando nós pensamos nisto, Jesus, ele se antecipava aos acontecimentos. Ao vermos algumas respostas de oração de Jesus, nós percebemos que ele se antecipava às palavras. Ele conhecia profundamente as necessidades daqueles com quem ele interagia. Quando nós olhamos então para esses acontecimentos, nós vamos ver que ele já conhecia as intenções de Judas, Lucas 22:20. Nós vemos que ele já sabia sobre a covardia de Pedro, Lucas 22:34. Ele já sabia sobre a inquietação e preocupações de Marta, em Lucas capítulo 10, versículo 41. Ele conhecia os pensamentos e as más intenções dos fariseus. Isso é registrado em Mateus capítulo 9:4, Lucas 11:37-54, Lucas 20:23. Ele sabia sobre a carência espiritual das multidões, Mateus 14:14. Ele sabia da motivação de sua família, Mateus 12:46-50. Ele sabia sobre a pouca fé dos seus discípulos, Mateus 8:23-27. Da vida de pecado da mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 7-30. Da avareza do jovem rico, Marcos 10, versículo 21. Ele sabia sobre a ambição dos seus discípulos, lá em Marcos capítulo 10, versículo 35-45. Ele sabia sobre a carência espiritual de Zaqueu, Lucas 9, de 1-10, para citarmos apenas
alguns exemplos. Enfim, meus irmãos, antes de pronunciarem qualquer palavra, ele, Jesus, sempre soube das suas verdadeiras necessidades, dos reais motivos pelos quais eles precisavam orar. Assim, faz todo sentido que a oração seja uma atitude, então, em primeiro lugar, do nosso coração. Um desejo, uma intenção, um anseio, uma angústia que ele, Jesus Cristo, o próprio Deus, reconhece no nosso coração. E isso acontece por meio da oração. Ele reconhece esses desejos, essas intenções, esses anseios, essas angústias, como uma própria oração que sai primeiramente do nosso coração. É algo que antecede as palavras que sairão da nossa boca. Assim, eu oro minha condição, muitas vezes. Eu oro minhas limitações, a minha disposição. Eu abro meu coração. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 21, versículo 17 e 18, nós vemos isso acontecendo, exemplificando o que nós estamos falando. O texto vai nos dizer, Gênesis capítulo 21, versículo 17 e 18, mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Deus, ele ouve a nossa oração antes mesmo de nós sequer pronunciarmos. Eu oro muitas vezes a condição em que eu estou, as minhas limitações. Eu abro meu coração diante de Deus e Deus, ele vê a nossa condição e ele responde a nossa oração antes mesmo sequer de nós verbalizarmos a nossa condição. E então somos chamados a abrir o coração diante de Deus, a verbalizarmos o que estamos vivendo, o que estamos passando. Quando nós pensamos então na natureza da oração, é o que nós estamos conversando nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, na série que nós estamos estudando juntos, o que acontece quando as igrejas oram, nós podemos pensar sobre um contraste existente entre a vida religiosa e uma vida autêntica. Pensar sobre termos um verdadeiro relacionamento com Deus. Podemos pensar que isso pode nos levar a nadar, para simplesmente depois morrer na praia, como diz o ditado popular. Ao pensarmos nisso, podemos olhar para Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus vai nos dizer: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Assim, confundir a oração com uma mera prática religiosa é correr o risco de chegar diante do Pai e ouvir: não te conheço, não sei quem você é. A oração não pode apenas nascer da orientação dos líderes, do pastor, do professor da escola bíblica, de costumes ou tradições religiosas. A natureza da oração não é uma mera liturgia existente no culto. A natureza da oração é o próprio desejo de querer conhecer pessoalmente a Deus e se relacionar com Ele. Ela tem que nascer do interior, do coração, do íntimo de cada pessoa. Portanto, ao pensarmos em aplicar essa palavra ao nosso coração nesta manhã, o que nós podemos pensar e como nós podemos então viver o que estamos aprendendo nessa manhã? Nós temos que pensar se nós temos apenas vivido uma vida religiosa. Nós temos que parar com as práticas que são meramente religiosas, exteriores. E talvez rever a prática da nossa oração, se é que ela tem existido na nossa vida. E sinceramente e honestamente confrontar-nos sobre o que efetivamente nós temos feito e a maneira que nós temos nos relacionado com Deus.
E fica então para nós algumas perguntas. Será que eu tenho cumprido um mero protocolo religioso quando eu oro? Será que quando eu oro eu começo e eu termino a oração da mesma maneira? Será que ela tem sido apenas uma mera formalidade? Será que quando eu oro eu penso apenas em impressionar quem ouve a minha oração e procuro apenas usar palavras apropriadas, palavras rebuscadas? Será que eu expresso ao orar sinceramente o que está no meu íntimo? Aquilo que está no meu coração? Será que eu tenho consciência de que eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo, o próprio Deus quando eu estou orando? Eu estou me relacionando, eu estou falando com o próprio Deus em primeiro lugar e não com as pessoas em primeiro lugar. Eu preciso sondar o meu íntimo, sondar o meu coração e tentar orar por aquilo que eu realmente preciso, me relacionar com Deus. Quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar numa situação em que talvez você esteja diante de alguém, mas ignore a importância dessa pessoa na qual você está tendo acesso, na qual você está se relacionando. Então nós pensamos nessa ilustração, tentamos vislumbrar e visualizar essa situação, concluindo o nosso tempo hoje juntos. É o que aconteceu num primeiro momento, por conta das circunstâncias, com Maria Madalena, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso ilustra para nós a oração e diante de quem nós estamos quando nós oramos. O texto vai nos dizer, ali em João, capítulo 20, versículos 11 a 16, na versão NVT. E a palavra de Deus então nos diz, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, ou Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. Maria então estava diante de Jesus, sem reconhecer que estava diante dele. A oração nos coloca diante do próprio Deus, para que nós possamos nos relacionar com Ele. E Ele então quer ouvir o que está no nosso interior, o que está no nosso coração. Ele não quer que tenhamos um relacionamento apenas para as pessoas verem, apenas para o inglês ver, como nós costumamos dizer. Nós estamos diante do próprio Deus e pode ser que muitas vezes não estamos reconhecendo isto por meio da oração, tal como num primeiro momento acontece com Maria. Estamos falando sobre uma série que com certeza está transformando a nossa vida e ela traz a seguinte pergunta: o que acontece quando as igrejas oram? Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma situação muito difícil e nós então estamos tentando entender qual é a natureza da oração. E essa série vai nos ajudar para que cada um de nós possa orar mais. Ela ajuda cada cristão a entender que oração é um meio pelo qual Deus é trazido, ou melhor dizendo, a oração é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Ele tomou o primeiro passo, Ele tomou a iniciativa para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Nós vimos hoje que isso é evidenciado desde o Jardim do Éden. Não é o homem tomando a iniciativa de se relacionar com Deus, é o próprio Deus, o Criador, tomando a iniciativa para se relacionar com a criatura, o ser humano.
Portanto, nós precisamos entender que a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos mais de Deus. E nós vamos continuar estudando essa série. O que acontece quando as igrejas oram? Quando as igrejas oram, nós nos aproximamos de Deus. E nós então nos relacionamos com Deus. E o Senhor nos ouve. E o Senhor, Ele começa uma ação, primeiramente, não nas circunstâncias. Sabe aonde Deus começa primeiramente uma ação, uma transformação? Na nossa vida, no nosso coração. É por isso que o profeta Abacuque pode dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que nada mude, o que me importa é saber que eu posso me relacionar com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo e de todos, e isso para mim basta. Que nós possamos ter essa confiança, essa certeza e essa convicção no nosso coração. E essa situação difícil, ao invés de nos distanciar de Deus, que ela possa nos aproximar ainda mais de Deus. E possamos orar ainda mais. E possamos entender então que é a oração que nos faz termos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É aí que toda a transformação acontece. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. E que nós possamos continuar juntos, estudando ainda mais sobre oração, para saber o que acontece quando as igrejas oram. Que Deus abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.